E o debate desta noite na SIC coloca frente a frente Rui Marques, do MEP, e Pedro Quartingraça, do MPT, Partido da Terra. Muito boa noite a ambos. Rui Marques, assume-se, tal como de resto o MPT, como um grande defensor das famílias. Num momento tão difícil para as famílias portuguesas, o que é que o MEP pode trazer de novo? Muito boa noite, também cumprimentar o Dr. Pedro Quartingraça. Creio que é fundamental, neste tempo em que Portugal vai viver as consequências da austeridade e da recessão e que vai colocar em grandes dificuldades as famílias portuguesas, nós cuidarmos do pilar da coesão social. E a coesão social tem uma rede primária de solidariedade que são as famílias. Por isso o MEP, o Movimento de Esperança de Portugal, quer ser na Assembleia da República o porta-voz de políticas públicas de apoio às famílias. Que não existem, no seu entender, até hoje? Que não existe na Assembleia da República nenhuma voz especializada que se concentre especificamente neste contributo, no que diz respeito ao combate ao desemprego, particularmente hoje uma das grandes preocupações das famílias, a questão do endividamento, a questão do apoio à infância e à terceira idade. Mas a questão das famílias é um grande saco, onde basicamente cabe quase tudo, não? E nesse sentido faz sentido que o MEP, o Movimento de Esperança de Portugal, adote esta temática, que não é, ao contrário do que alguns julgam, setorial, mas sim transversal. Então, especificamente em quê? De que forma é que poderia, digamos, atacar esse problema, melhorar a vida das famílias? Vamos a isso. É uma das dificuldades principais que as famílias hoje em dia sentem, o endividamento. Hoje, 1 em cada 7 famílias não consegue cumprir o pagamento das suas dívidas. O MEP avançou com 3 propostas concretas nesse domínio, quer no que diz respeito ao reforço da rede de apoio às famílias sobreendividadas, no modelo que a DECO já desenvolveu desde 2002 com grande sucesso, mas também o apoio ao nível da educação de literacia financeira e, finalmente, a mais importante e a mais revolucionária proposta que fizemos, que seja possível, como contrapartida das garantias que o Estado português vai dar a 12 mil milhões de euros que vai ser emprestado à banca portuguesa, que como contrapartida os bancos aceitem reprogramar as dívidas das famílias, ou seja, aumentar o prazo de pagamento daquelas famílias que estão em situação mais difícil, sem aumentar o juro. É uma contrapartida justa que defendemos nesta proposta. Já irei daqui a pouco contra-argumentar em relação a esse argumento de os bancos ajudarem a reestruturar, por assim dizer, a dívida das famílias. O Pedro Quartingraça também tem no MPT uma forte atenção às famílias, algo que o diferencia em larga escala do MEP nesta área? Nós temos efetivamente, e boa noite a todos, Dr. Rui Marques, Dra. Clara de Sousa, temos efetivamente um conjunto de propostas nesta área, só que são propostas que são conjugadas com outras visões que nós temos da sociedade portuguesa, com o ambiente, entre outras. Concretamente, em relação à família, nós já apresentámos, nos diversos debates que fizemos até o momento, um conjunto de medidas práticas que gostaria aqui uma vez mais de enunciar e relativamente às quais até tive a felicidade de saber que o Dr. Rui Marques aderiu recentemente. O caso da criação do Fundo Português de Emergência Social, creio eu, que teve a oportunidade há 2 dias atrás de também o defender, e caso também da criação de comissões de proteção para idosos em risco, uma proposta nossa também. Que já vem desde 2009. Exatamente. A nossa proposta vem desde 2009. Que também ambos defendemos neste caso. Claro. E, portanto, ou seja, políticas confluentes, pelo menos, entre os dois partidos na área da família. Em algumas áreas, com certeza que sim, ainda bem que isso acontece, ou seja, ainda bem que há 2 partidos políticos que se preocupam com a família. No nosso caso, preocupamos com a família e preocupamos com outras coisas, como aliás também acontece seguramente com o Movimento de Esperança de Portugal. Temos, portanto, como eu dizia, este conjunto de iniciativas que têm a ver com este Fundo Português de Emergência Social, que será constituído pela doação de uma única senha de presenças por parte de todos os eleitos portugueses, que será depois conjugada na criação de um fundo que destinará ao apoio às famílias mais carenciadas. Já foi feito algum estudo de viabilidade dessa medida? Facilmente, repara, tudo, aliás, parte do zero, parte do zero, tudo que parte do zero, e que possa, como é o caso... Já foi testada, pelo menos, noutros países? Nós temos, fundamentalmente, propostas originais e, portanto, tudo o que seja, como é o caso, a doação voluntária por parte dos eleitos portugueses de uma única senha de presença para constituir um fundo destinado a apoiar os mais carenciados, não tem aqui nada de, seguramente, mau, pelo contrário. Tem tudo de bom e são 14 milhões de euros pelas nossas contas por ano. Como é que o Dr. Pedro Quartingraça diria que tem sido a política para as famílias nos últimos anos em Portugal? Conseguiria encontrar um adjetivo para as qualificar? Eu diria que tem sido desastrosa, ou seja, desde a ausência de apoios para as famílias numerosas em sede IRS, desde o desmantelamento das maternidades, ou seja, os portugueses verem-se forçados a nascer, em muitos dos casos, fora do território nacional. Portanto, um conjunto de políticas que tem sido exatamente contra aquilo que é a nossa ideia de família. E, portanto, nessa medida, evidentemente, nós condenamos esse tipo de práticas. Em relação à proposta de que, enfim, que o MEP avança e que tem a ver com a tal bolsa de 12 mil milhões de euros prevista para a banca portuguesa, agora que o país vai receber 78 mil milhões,
A verdade, Sr. Rui Marques, é que não há nenhum banco que tenha recorrido a essa bolsa. Os bancos estão a contornar o problema, a pedir o aval ou a garantia do Estado para se financiarem no exterior. Ou seja, poderá não ser necessário recorrer a essa bolsa. E essa proposta do MEP cai por terra. Deus queira que tenha razão. Deus queira que tenha razão. Infelizmente, eu também vi os bancos todos dizerem que eram contra a entrada do FMI e foram eles próprios os protagonistas da pressão final para que a Troika viesse. Mas, além destes 12 mil milhões de euros, é bom termos consciência que existem já garantias do Estado português desde 2008 de 35 mil milhões de euros, garantias a empréstimos da banca. A banca, infelizmente, só tem conseguido ir ao mercado através do BCE, não consegue financiar-se no mercado interbancário e já terminou o BCE. Mas repare, esta nossa proposta, eu gostava muito de deixar isso claro, não é contra a banca. Nós queremos uma banca forte, sólida, ao serviço do desenvolvimento da economia portuguesa. É uma questão ética, de contrapartida. Quando há uma garantia que é dada... não exige que isso seja feito, nomeadamente, pela Caixa Geral de Depósitos? Que é quem tem essa função primordial. Acho que temos que ir além da Caixa Geral de Depósitos, porque não é só a Caixa Geral de Depósitos que está a beneficiar das garantias do Estado português, é toda a banca, e, portanto, é um desafio como outro, aliás, na linha do Fundo de Emergência que o MPT apresentou, e eu sublinho isto. Há muitos pontos de convergência do MEP com outros partidos. Nós temos a lógica da criação de pontes, porque a política não tem que ser sempre uma zona de combate mortal, onde tudo o que o adversário diz é errado, tudo o que vem do outro lado é mau. Nós encontramos nas propostas de outros partidos aspectos virtuosos. E esta ideia de um fundo de solidariedade, nós apresentámos também, um bocadinho maior que o Dr. Pedro Coutinho Graça, nós defendemos que as empresas que têm lucros, portanto são empresas fortes, que dos 75% com que ficam depois de descontar o IRS, destinem 4% para uma taxa solidária durante os próximos 3 anos. Isso permitiria gerar 1.000 milhões de euros para intervenção de urgência nos próximos 3 anos, que vai ser um tempo muito difícil, onde as famílias vão passar muito mal e é preciso fazer um esforço para não deixar ninguém para trás. E sermos todos chamados, os bancos, as empresas que têm lucros, todos nós a contribuir para que haja uma proteção social, para não deixar os mais fracos para trás, para não ser um salve-se quem puder. É a grande tentação do momento que temos que combater e o MEP na Assembleia da República será sempre uma voz a combater a tentação do salve-se quem puder. Os tempos de austeridade estão aí e vão agravar-se, segundo é fácil de perceber que assim será com as novas políticas que são necessárias implementar. Medidas urgentes para aplicar o mais rapidamente possível que o MPT defenda neste momento para que o país consiga de alguma forma enfrentar todos esses tempos mais difíceis que aí vêm. Desde logo, numa questão estruturante que tem a ver com o nosso território, que é a questão da desertificação, melhor dito, do combate à desertificação. Nós não podemos continuar em Portugal a assistir, como temos assistido nos últimos anos, com a grande complacência, no fundo, uma atitude cúmplice por parte dos sucessivos governos, ao continuar a despovoar da zona interior do país. Ou seja, nós não podemos deixar vastas zonas do território nacional perfeitamente ao abandono, perfeitamente desertificadas. E, portanto, essa medida será, penso eu, num conjunto de pacote de atuações que têm de ser feito, pacote de ações, não é uma medida única, mas será seguramente uma das principais medidas que o próximo governo português, seja o qual for, terá. E como é que isso se faz? A regionalização? Enfim, o MPT defende a regionalização? Também poderá ajudar, não será só, mas também poderá ajudar, não numa perspectiva de duplicação de órgãos e duplicação de custos, muito pelo contrário, mas numa perspectiva de descentralização de competências, nomeadamente. Isso faz-se de várias formas. Faz-se, por exemplo, havendo descentralização a nível dos serviços governamentais, dos vários departamentos governamentais, efetivamente descentralizados por todo o território, mas não só a nível da estrutura da cúpula, também a nível daquilo que são os seus funcionários e do apoio, que aí sim, isso é uma das áreas em que o Estado terá de intervir, no apoio às famílias das pessoas que irão, efetivamente, por necessidade do país, ter de ir para zonas onde neste momento o país se encontra carente de pessoas e, portanto, verdadeiramente desertificado. Eu vi nos vossos programas uma grande, ou uma maior, não diria grande, uma maior intervenção do Estado em vários setores. Ora, numa altura em que muitos exigem que o Estado saia de alguns deles, isto não parece um contrassenso? Sabe que um dos cuidados que temos que ter nesta altura é não tomar medidas que contrastam com o passado de uma forma radical e onde abdicamos, por exemplo, das funções sociais do Estado. O MEP é claramente defensor que o Estado tem funções de soberania, tem uma função social a exercer. Agora, tem aqui o fazer de uma forma diferente. É preciso, na proposta do Movimento Esperança Portugal, reinventar o Estado Social, adequando a realidade da intervenção do Estado, tornando-a mais eficiente,
com os meios disponíveis e puxando a sociedade civil. Os meios disponíveis, como sabe, que são muito mais pequenos. Muito poucos. Exatamente, mas não desapareceram. Concordará comigo que não vamos deixar de ter orçamento para a educação, para a saúde ou para a solidariedade. Ora, o que precisamos fazer, por exemplo, é puxar mais pela sociedade civil, pela rede fortíssima que temos de instituições particulares de solidariedade social que foram tão maltratadas. Como é que se inspira as pessoas? Deixe-me dizer, olha, desde logo com a nossa proposta, o MEP trata da ideia da esperança, da árdua esperança, dizendo que vamos ter que fazer um conjunto de sacrifícios muito sérios nos próximos anos, e não são só os próximos 3 anos. Mas há razão de esperança, nós vamos vencer este tempo. Vamos vencer se falarmos verdade, se trabalharmos duro, se tivermos muito bem definidas as prioridades onde queremos colocar os poucos meios que temos e se não deixarmos ninguém para trás, se soubermos ter uma atitude de coesão fortíssima do país para vencer este obstáculo. Não é o primeiro obstáculo grande que Portugal tem na sua história. E os nossos antepassados estiveram à altura de vencer grandes obstáculos. Eu creio que esta geração não é uma geração de incapazes. Estes portugueses de hoje, do século XXI, vão vencer este obstáculo fazendo muitos sacrifícios, passando mal nos próximos tempos, mas com determinação, na ideia do Camões muito bonita, da árdua esperança, vão lançar mãos às obras e vão conseguir. Agora, os políticos precisam para isso de liderar pelo exemplo. E, infelizmente, os nossos políticos não o têm feito. Hoje mesmo gastaram 500 mil euros de fundos públicos em campanha eleitoral. Como é que o PS, o PSD, o CDS, o PC ou o Bloco não foram capazes de liderar pelo exemplo, pela poupança de recursos públicos? Hoje gastaram 500 mil euros, são 7 milhões de euros nesta campanha. Precisávamos de políticos que liderassem pelo exemplo. Que dessem um exemplo. Mas nesta altura, de facto, estamos em altura de campanha, há máquinas na estrada, há sempre, obviamente, despesa. O país está também muito focado no que aí vem, e há pouco estávamos a apontar para aí, para as medidas da Troika. O que é que o MPT vê quando lê tudo aquilo naquele documento, ou nos vários documentos que já fomos conhecendo, do que é necessário implementar em Portugal? Mas já o que o MPT Partido da Terra vê, desde logo, é uma grande confusão e uma grande desorientação por parte do Governo, do engenheiro José Sócrates. Desde logo, pelo facto de terem existido 2 documentos, um datado no início de março e o outro em data posterior, que já é um terceiro do FMI, a confirmar que a DCU terá de baixar sendo que apenas o primeiro foi do conhecimento da generalidade dos partidos políticos e, portanto, o engenheiro Sócrates, este Governo, persistiu em esconder dos portugueses aquilo que andou a negociar. Isso é absolutamente lamentável, ou seja, o Governo teve toda a sua atuação caracterizada como sendo uma atuação de total ausência de transparência nos processos de negociação. E aí engloba PSD e CDS? Engloba fundamentalmente quem negociou, e quem negociou foi o Governo. Eu, tanto quanto sei, a oposição tem tanto ou menos conhecimento do que os órgãos da comunicação social relativamente a um conjunto de situações que foram depois conhecidas. E, portanto, o que é grave é que, em primeiro lugar, não se tenha apresentado, antes da questão do anúncio do acordo com a Troika, não se tenham apresentado as alternativas aos portugueses. Ou seja, não se tenha dito aos portugueses se tinham ou não tinham existido outras situações possíveis de ser negociadas com taxas mais favoráveis. Temos conhecimento que sim. Temos conhecimento que, pelo menos numa pequena parcela, havia Estados que estavam disponíveis para ajudar. Temos, aliás, um exemplo simbólico, que é o caso de Timor, que publicamente, através do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro, divulgou o apoio possível a uma percentagem da dívida. E, portanto, o que os portugueses não sabem, infelizmente, é... Mas isso chegaria a 78 mil milhões, foi quanto o país necessitou, de acordo com a Troika. Nós tínhamos o direito de ter sabido quais as negociações, com que países e que ofertas tinham existido. O MPT, qual é a posição do MPT que eu não percebi em relação a este acordo? Há vários partidos que dizem que é inevitável, que vai ter que ser assim, para conseguirmos vencer no futuro. Há outros que dizem que não, que se rasga o acordo, que se reestrutura a dívida, que se saia do euro. Penso que temos de assumir, se me permite, uma posição de responsabilidade. Mas uma responsabilidade não a crítica, ou seja, uma responsabilidade crítica. Neste sentido, o país tem, evidentemente, de honrar os seus compromissos, infelizmente assumidos da forma como foram, mas, por outro lado, tem de saber zelar pelos seus interesses. E, portanto, da conjugação do honrar de compromissos por uma questão de credibilidade internacional e do zelar dos interesses por uma questão de vantagens dos portugueses, temos de chegar aqui a uma solução. Qual é essa solução? Evidentemente, a necessidade de renegociarmos. De renegociarmos, no momento apropriado, as taxas. Que são defensor de uma reestruturação na dívida, não para já, mas isso não dentro de algum tempo. Repara, a reestruturação de dívidas não é
não significa falta de honrar Mas a compromissos mensagem que internacionais. passa, Rui Marques, é que reestruturar a dívida não pagamos. Qual é a posição do MEP em relação a isso? Partilho exatamente esta perspectiva do Dr. Pedro Coutinho Graça, ou seja, Portugal honrará sempre os seus compromissos. Não somos um Estado pária e, independentemente de todos os erros cometidos pelos nossos governantes nos últimos anos, os portugueses honrarão os seus compromissos e pagarão as suas dívidas até ao fim. Primeira ideia. Segunda ideia, não é tempo de falar de reestruturação da dívida. Primeiro vamos provar que somos capazes de colocar as contas públicas em dia, que somos capazes de produzir mais riqueza, que somos capazes de manter a coesão social e, quando formos capazes de provar isso, então voltaremos à mesa das negociações para renegociar, nomeadamente, as taxas de juros. E creio que os nossos credores perceberão, quando nós formos capazes de transmitir confiança, porque colocamos as contas em dia, porque estamos a produzir mais riqueza, porque não perdemos a coesão social, estarão disponíveis para renegociar a dívida, mas não é agora. Enfim, na MEP, Movimento de Esperança Portugal, muitos dizem que dentro de um ano Portugal estará como a Grécia. Se a trajetória de erros cometidos continuar igual à que foi até agora, esse é um risco evidente. Mas eu tenho esperança que este momento, este 5 de junho, seja um momento de viragem. Creio que os portugueses também acordaram, creio que os portugueses vão penalizar quem cometeu erros. Este é um tempo de julgamento político. No dia 5, os portugueses vão não só escolher a próxima composição da Assembleia da República, mas vão avaliar o Governo e a maioria que está a terminar o seu mandato. E é tempo de fazer um julgamento político e, na nossa perspectiva, de penalizar quem governou de forma tão desastrada nos últimos anos. Mas, sobretudo, o grande desafio é abrir realmente uma janela de esperança. Os políticos e o povo português no seu todo precisa de encontrar razões de esperança, encontrar razões para fazer os sacrifícios que temos que fazer. E o MEP estará na primeira linha, na Assembleia da República, sempre com a bandeira das famílias, a construir essas razões de esperança. Já iremos perceber, já mais perto do final, enfim, o que é que pretendem, qual é o objetivo para estas eleições. Antes de mais, só uma dúvida em relação ao programa do MPT, que prevê a criação de mais um Ministério do Mar, de uma Secretaria de Estado do Idoso, uma Secretaria de Estado da Criança. Para que aumentar o número de Secretarias de Estado e de Ministérios? Isso terá alguma vantagem para a população? Tem, absolutamente. Aliás, não pode ser algumas absorvido dessas por outros propostas... Não pode. Nós, ao mesmo tempo que estamos a propor criar alguns, evidentemente também estaremos a propor extinguir outros. Mas num programa, fundamentalmente aqueles cuja atuação não se tem revelado como útil para a sociedade portuguesa. Fundamentalmente a nível de organismos que têm a ver, no fundo, com os vários ministérios e que têm, no fundo, contribuído para sugar verbas significativas que podiam ter sido colocadas à disposição de trabalhos a favor da comunidade. Não é o caso. Nós propomos, efetivamente, a criação de um Ministério do Mar e propomos também algumas mudanças no âmbito daquilo que é a proteção às crianças e às famílias, mas tudo isso numa perspectiva de apoio às famílias, uma vez mais, e há uma ideia que temos muito clara relativamente àquilo que deve ser a posição estratégica de Portugal no futuro. E quando falamos do mar, falamos fundamentalmente da única riqueza portuguesa existente na atualidade. E é necessário... E por isso defende a compra dos submarinos e diz que foi um bom investimento? Com certeza, e explico-lhe porquê. Repara, a defesa do mar passa pela fiscalização das nossas águas territoriais, da nossa zona económica exclusiva, da nossa plataforma continental. Isso é possível fazer com embarcações e com aviões. E daí também a nossa proposta de reestruturação das Forças Armadas Portuguesas, dando primazia à Marinha e à Força Aérea e baixando os efetivos do Exército. São mais marcas de água do MPT também nestas eleições, mas como chegamos ao final do nosso tempo, tem aquela Câmara para o seu minuto final, por favor. No próximo dia 5 de junho, os portugueses estarão perante uma escolha. Uma escolha entre a continuação das políticas erradas que têm existido nos últimos 6 anos em Portugal e que têm sido protagonizadas pelo governo do Partido Socialista, e uma escolha alternativa, dando o seu voto àqueles partidos, no caso específico ao MPT e Partido da Terra, que têm novas propostas para apresentar aos portugueses. Propostas na área do ambiente, propostas na área da defesa da família, propostas na área da reestruturação das Forças Armadas, propostas, no fundo, que têm a ver com as várias realidades nacionais relativamente às quais achamos que há necessidade de introduzir mudanças. O MPT faz essas propostas, que são originais, confia no voto dos portugueses e está certo que no dia 5 obterá uma grande votação com o vosso apoio e esse apoio servirá para eleger deputados à Assembleia da República, ecologistas verdes que farão a diferença. Acabei por não falar dos objetivos, por falta de tempo. Fica para uma próxima oportunidade. Minuto final naquela Câmara. Quero hoje particularmente dirigir-me àqueles que ainda estão indecisos em quem votar no próximo domingo. Ou aqueles que pensam votar branco ou mesmo anular o seu voto. É preciso renovar a política em Portugal. Temos no dia 5 a oportunidade de colocar na Assembleia da República novas vozes. Eu, pessoalmente, depois de 25 anos ao serviço de várias causas, ao serviço da justiça social, de Timor-Leste, do sem-abrigo, dos imigrantes,
Com um conjunto de pessoas, através do MEP, Movimento de Esperança Portugal, estamos disponíveis para ser uma voz de renovação na Assembleia da República, em nome das famílias portuguesas, para as defender daquilo que vai ser um tempo muito difícil, com políticas públicas de apoio, no que diz respeito às questões do desemprego, do endividamento, do apoio à infância ou do apoio à terceira idade. Para aqueles que estão indecisos e que gostavam de ver alguma coisa de novo acontecer na política em Portugal, o MEP, Movimento de Esperança Portugal, pode ser uma opção. No dia 5 está na sua mão renovar ou não alguma coisa da política em Portugal e, sobretudo, garantir uma voz de apoio às políticas públicas para que as famílias portuguesas tenham um horizonte de esperança. Muito obrigada, Rui Marques. Muito obrigada também, Pedro Coutinho Graça. Amanhã, Rui Marques, do MEP, estará aqui novamente, mas frente a frente com Carmelinda Pereira, do POS. Boa noite.